Uma pergunta que muitos fazem para si, olhando para a loucura da sociedade moderna, é a seguinte: por que as pessoas não acordam? Esta é uma pergunta que fica martelando na mente ou no coração daquele que busca por algo mais da vida, olhando para seus semelhantes como zumbis, porque somos hoje uma sociedade de zumbis, uma sociedade no piloto automático. O mundo virou um grande parque fabril de indecências, de pessoas indecentes, de zumbis que vagam por aí, pessoas desligadas das questões essenciais, pessoas desligadas primeiramente de si próprias, que não sabem nada de si e que na verdade não querem saber, porque isso gera uma incomodação, uma perturbação. E hoje se busca tudo menos a incomodação, a perturbação, a inquietação. Esse homem moderno, viciado em comodidades, no entretenimento, nos divertimentos, nos passatempos, não quer se ocupar com as questões essenciais. Porque se ocupar com as questões essenciais exige uma mudança de postura, de conduta, de atitude. E tudo menos ter que mudar, porque isso dá muito trabalho. Daí é preciso abrir mão de determinadas coisas, vícios, desleixos, indecências, caprichos. Esse ser humano caprichoso, ele quer acumular cada vez mais caprichos, em vez de se libertar deles. E é por isso que as pessoas não acordam e não querem acordar. Muitas até pensam vez ou outra. Inúmeras pessoas sentem em determinados momentos um chamado da vida, um chamado do destino. Algo que toca lá dentro, no fundo, nas profundezas. Mas isso, durante alguns minutos, fica ali latejando. Mas logo tudo volta ao normal, à rotina, porque ficar se ocupando com essas questões essenciais gera muita incomodação e desconforto. Justamente para este homem moderno que quer o conforto e não o desconforto. Este homem moderno que quer a segurança e não a fluidez e o movimento. Sendo que a verdadeira segurança está no movimento espiritual, na fluidez, quando o ser humano vai no fluxo das irradiações espirituais, desapegando-se destas pseudo-seguranças da vida moderna, para sintonizar-se na verdadeira segurança que é fornecida pela irradiação espiritual, que está aí, à disposição de todos. Basta se abrir, basta se sintonizar, basta captar, basta vibrar melhor, para daí, através da lei da igual espécie, conseguir canalizar energias melhores. Então, esse trabalho interior é para o ser humano dos dias atuais muito difícil, muito pesado, desestimulante, não motiva. O que motiva o ser humano, coloco bem entre aspas, porque esta é uma pseudo-motivação, mas o que motiva o ser humano hoje são os passatempos, o entretenimento. Trabalhar num trabalho inútil e sem sentido, para nos fins de semana, nas férias e nos feriados, se locupletar com passatempos, com prazeres, com coisas que na verdade não agregam nada e não acrescentam nada, mas que geram
uma sensação de que o tempo passou no fim de semana, as férias passaram, o feriado passou. Com algumas satisfações, algumas alegrias passageiras, com alguns prazeres. Não nego que possa existir uma pseudo-satisfação nisso, mas está longe, muito longe da felicidade, da verdadeira felicidade que se basta a si mesma e que é encontrada dentro de si e que é resultado de uma harmonização consigo próprio por meio de uma vibração melhor, uma sintonização melhor, um equilíbrio emocional. A felicidade depende do que o ser humano cultiva dentro dele. A felicidade é algo interior, não é exterior. Aquele que ocupa o seu tempo com prazeres, com diversões, com o entretenimento, se sente vazio depois disso. Volta para casa com os mesmos sentimentos extraviadores, extraviados, com a mesma sensação de vazio, com a mesma sensação de incapacidade, com a mesma sensação de frustração e de delírio emocional e existencial. E acordar para a vida, acordar verdadeiramente, exige do ser humano ressignificar a sua vida, cortar as cascas que impedem o espírito de transpirar, arrancar as máscaras, libertar-se das aparências e buscar coisas que têm um significado em si, que têm uma relevância, que têm uma importância, que têm um sentido. Quem acorda nesta vida, ele passa a buscar uma vibração cada vez melhor dentro de si, na simplicidade. E isso, para este homem moderno, viciado em extravagâncias, conduzido pela sua mania de grandeza, pela sua vaidade, pela sua megalomania, pela sua estupidez, isso esse homem pós-moderno já não quer. Porque a vida interior é algo que vai gerar no começo, quando se desperta, uma inquietação, uma inconformidade frente ao meio externo, uma sensação de desajuste, de falta de sintonia, mas é o estágio inicial do despertar. Quando se acorda, quando se desperta, não vai surgir de imediato uma sensação de realização. Em primeiro lugar, que quem acorda, quem desperta, não se sente mais à vontade na sociedade. A sociedade humana não é mais o seu lar, o planeta Terra não é mais o seu lar, a matéria grosseira não é mais o seu lar. Quem desperta vive em meio a tudo isso como um estudante da vida, como um aluno da vida, buscando aprender com tudo isso, mas tendo a noção de que o lar está no mundo espiritual. Lá é a pátria do ser humano. De lá um dia o ser humano partiu inconsciente, rumo ao seu desenvolvimento espiritual aqui na matéria grosseira densa. E mesmo estando aqui na matéria grosseira densa, o ser humano precisa manter o seu espírito ligado à sua origem, por meio de uma saudade espiritual, da pátria espiritual. Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade que esta saudade que o ser humano sente dentro dele, a qual ele não sabe do que é, porque está desconectado de si próprio, esta saudade é, na verdade, uma saudade do mundo espiritual, de alguém que está aqui, que sente que este mundo aqui é passageiro, que se está apenas de passagem aqui, que não se deve prender as coisas, e esta saudade, ela deve atuar como uma fonte orientadora, como um princípio
condutor na vida do ser humano, para que ele possa um dia voltar ao mundo espiritual, seguindo esta saudade dentro dele. A maior parte das pessoas, na verdade, já distorceu esta saudade, ligando esta saudade a coisas terrenas, a pessoas aqui da matéria grosseira, a sensações fúteis e passageiras. A maior parte das pessoas tem dentro de si uma saudade transviada, uma saudade corrompida. Já não é mais uma saudade da luz, do espiritual, mas apenas uma pseudo-saudade de uma criatura encapsulada que já não consegue mais interpretar corretamente o que vem de dentro dela. Então este é o problema deste homem moderno. Ele ainda interpreta tudo errado, ele ainda entende tudo errado. Aquilo que dentro dele busca lhe apontar um caminho, uma direção, ele ainda compreende da forma errada, não conseguindo tirar vantagens daquilo que está à sua disposição, como um princípio orientador. Então, acordar espiritualmente significa estar consciente e ciente das coisas aqui nessa vida, sem ilusões, sem máscaras, sem películas, sem cascas. A maior parte das pessoas não acorda por causa das cascas, das películas, das aparências, das máscaras. Tudo isso se tornou algo caro para o ser humano, este verniz social com o qual ele se fantasia nas relações, buscando aparentar algo que não é, porque a mania de grandeza fala mais alto, a vaidade fala mais alto. E por causa da vaidade e da mania de grandeza, as pessoas não acordam, não se conhecem, porque a vaidade transvia o ser humano. E a vaidade, ela está aqui na mente. A vaidade, ela causa uma sensação, ela promove uma sensação de grandeza, de que o ser humano é grande coisa, mas não é nada. Porque nesta perspectiva ilusória, de ilusões, de fantasias, de erros, de enganos, não se pode ser coisa alguma, senão apenas um fantoche social que está aqui nesta vida, esbarrando com os semelhantes, sem chegar a algum lugar. Então acordar é, na verdade, a missão de cada um. Temos que acordar, temos que despertar espiritualmente. Não podemos passar a vida inteira dormindo. Notadamente nesta encarnação atual. Esta é a derradeira encarnação para cada um de nós. Aquele que agora não quiser abrir os olhos do espírito, aquele que agora não quiser fazer o seu trabalho interior, estará desperdiçando sua vida completamente, para sempre. Porque quem não quiser acordar aqui na matéria grosseira mais densa, depois também não vai despertar em outros planos. É uma ilusão deixar o despertar para o pós-morte. Porque quem não acorda aqui, quem aqui na matéria grosseira densa não se deixa conduzir por algo maior dentro de si, pela intuição, depois em algum outro plano também não vai acordar. Vai priorizar outras coisas, vai se deixar desviar e transviar pelas ilusões e vai botar a culpa em alguém sempre, porque aqueles que são transviados querem terceirizar a sua responsabilidade e por isso são transviados, são desviados. E sempre colocam a culpa em alguém, porque é muito fácil dizer, eu me perdi nessa vida porque eu segui isso, aquilo, aquele outro. Não, cada um é responsável por si. Todo ser humano pode ouvir a sua intuição, basta querer. É claro, para ouvir a sua intuição, faz-se necessário um desprendimento a todas as ilusões que hoje vidram o olhar das pessoas. Quem não quiser ouvir a sua intuição e segui-la, não poderá
acordar e despertar. E não poderá manter o estado de estar desperto se não mantiver constantemente a intuição desperta depois de ter despertado. Então é assim, a vida é movimento constante, o espírito precisa se movimentar constantemente. Mas a maior parte das pessoas quer as comodidades, a zona de conforto, a falsa segurança deste mundo mórbido e enrijecido. Por isso, a maior parte das pessoas não quer acordar. Infelizmente, é assim, mas cada um pagará por suas escolhas, porque o não acordar é uma escolha também que a pessoa não admite, mas é uma escolha também. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!